Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje, domingo, estou aqui, para bater um papo com vocês, dialogar e falar algumas questões que acredito que seja, de grande relevância, que para mim eu considero como grande relevância, certo? Dificilmente eu faço transmissão, dificilmente eu faço live aqui, no Facebook. Antigamente eu fazia bastante live, certo? Eu falava sobre diversos temas e fazia debates, ao vivo e tal. E falava, como já falei anteriormente, sobre vários temas, E mas durante o período, vamos dizer assim, durante o pouco período que eu tenho observado e nessa caminhada, andado nessa caminhada, como uma pessoa que pesquisa, estuda, analisa, critica, e busca compreender a razão das coisas, por que está ali e por que é praticado. E eu tenho percebido, caros amigos internautas, que muito dos esforços que a pessoa faz e ensina, leva vamos dizer assim, o conhecimento através da meiêutica. Para quem não sabe, a meiêutica é uma frase ou uma questão, vamos dizer assim, que é falada dentro da filosofia, que é a arte de aprender através de perguntas, E muitas vezes, ao fazer perguntas, nós não encontramos as respostas, para muitas perguntas. Com meu poucos dias de vida, que eu tenho aqui sobre a Terra, que eu tenho decorrido, os poucos anos que eu tenho vivido sobre essa Terra, e como uma pessoa que gosta sempre de aprender, E sempre quando eu aprendo algo, eu gosto de passar para o semelhante. Sempre eu gosto de compartilhar para o próximo. E às vezes, ao compartilhar essas ideias, vamos dizer assim, confrontando, compartilhando algumas ideias, a pessoa é confrontado com outras ideias, Vamos dizer assim, é um confronto. E eu tenho percebido que, durante essa trajetória, muitas coisas que eu falei não passaram de, vamos dizer assim, de uma insinuação do próprio ser humano, vamos dizer assim. E eu tenho aprendido que o debate é muito bom, o debate de ideias, nesse campo das ideias, a pessoa debater, dialogar sobre vários assuntos, é muito bom. A pessoa ter a mente aberta, ser uma pessoa de mente aberta para entender e compreender as questões, que são colocadas, seja na área política, seja na área religiosa, filosófica, científica. E eu já assisti muito debate, já ouvi muito pesquisador falando. Eu tenho percebido que durante esse tempo, eu tenho aprendido bastante, permeando dentro das religiões, dos pensamentos religiosos. Tenho percebido que muitas coisas que eu falei e ensinei, acredito que seja inútil. Por quê? Porque a partir do momento que o ser humano ele coloca na mente algo, e ele pega aquilo como a sua base e se fecha dentro daquele quadrado e diz: nós estamos aqui, aqui vamos ficar. Isso é que é verdade. Então, é fechada as possibilidades de aprendizagem e o indivíduo, o ser humano, vamos dizer assim, acaba rotulando
aqueles que não pensam de igual forma, de alguma maneira pejorativa, discriminatória contra aquele indivíduo, né? E vedando assim vamos dizer assim, algo que eu posso dizer brindado, né? Nada de novo, né, de argumentação não pode ser passado aquele limite. Certa feita eu estava em um determinado local, né, vamos dizer assim, dentro de eu fui fazer uma visita, uma denominação, né? E me deram a oportunidade para externar, salientar o que eu pensava, né? E sempre eu gostei, caros amigos, de procurar, sinceramente, ler a Bíblia, esse livro. Essa aqui é uma das minhas primeiras Bíblias, para não dizer a primeira. A primeira foi um Novo Testamento pequeno, desde 2009. Isso aqui foi minha mãe que me deu, né? Quando eu viajei para fora do meu estado aqui, eu levei essa. Tá todo riscado, todas as páginas riscadas. E assim, sempre eu gostei de levei a sério a Bíblia, certo? E até hoje eu tenho ela como a palavra de Deus, né? A sua essência, a palavra de Deus, a preservação, a palavra de Deus. E sempre procurei me basar com muito zelo pelo que está escrito, certo? Mas ao passar do tempo, percebi que há muitas coisas que eu defendia e levava como bíblico, né? Que eu estou com uma sátira, né, da minha filha. Então eu colocava aqui como um exemplo, aqui faz conta que seja uma cartilha de uma religião, né, de um pensamento religioso. Eu pegava primeiro e estudava isso, né, essa cartilha aqui. E quando eu entendi mais ou menos essa cartilha, tinha alguns versículos nessa cartilha. Aí eu ia para a Bíblia. Foi assim que eu comecei a estudar as questões religiosas. Durante o meu poucos anos de vida sobre essa terra, sou muito novo, né, à vista de outros, né? Mas acredito que a idade é bom, né, há bastante idade, mas acredito que ao grau de conhecimento, se você se esforça mais, você consegue atingir um nível mais alto do que uma pessoa que esteja aí com 30, 60 anos, certo? Mas aí eu fiz teologia, né? Fiz uma teologia básica e fiz também um bacharel, né? Um bacharelado em teologia. Comecei a entrar a estudar o doutorado, né? Fazer um doutorado, aliás, doutorado não, um mestrado, né? Quase a mesma coisa. E aí eu desisti, vi muita carga horária, muita coisa do tipo assim, né? E sempre eu procurava, vamos dizer assim, sempre eu via a Bíblia através desses estudos, né? Os versículos, me induzindo naquilo. Chegou uma época, um tempo, resumindo aqui, esse bate-papo com vocês, internauta, que eu peguei a cartilha e coloquei de lado, certo? Coloquei de lado e fui pegar a Bíblia. E eu vi a causa de muitas divisões, né? A causa de muita confusão dentro do sistema religioso em geral, certo? E dentro de sistemas e sistemas, porque os sistemas são entrelaçados entre outros, né? Ninguém vive sem sistema, na realidade. Eu, alguns anos atrás, eu pensava que a pessoa não pertencer a uma denominação era não pertencer ao sistema religioso. Mas eu percebi que isso vai muito mais além, caros amigos internautas. É algo entrelaçado. O ser humano vive sem sistema, tem que ter sistemas. E existe um sistema bíblico que é muito difícil da pessoa se apegar ou adentrar a ele, porque exige somente a Bíblia. É óbvio que a pessoa também tem que ter amadurecimento de saber distinguir, né? Você pegar a teologia, pegar a cartilha da religião, do pensamento religioso, e analisar ele e tentar entender a Bíblia primeiro aqui, ó.
Óbvio que a pessoa entende esse aqui, essa cartilha religiosa, que é o exemplo que eu estou dando, certo? Mas ele tem que ficar de lado, baixo, não o contrário, você procurar entender a Bíblia através daquele guru, né, vamos dizer assim, daquele guia que foi passado para você. E eu estou falando isso, eu não quero que você imite a eu, certo? Caro amigo internauta, não quero que nenhum ser humano siga o Daniel Duarte, tá bom? Não quero nenhum seguidor. O que eu quero é que a pessoa analise a Bíblia, não de uma forma, vamos dizer assim, presa. Ah, você analisa a Bíblia de acordo com o Daniel. Não, analisar a Bíblia de forma neutra, muito. Caros amigos, deixa eu dizer para você, é muito difícil isso. Não é fácil. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Porque enquanto suas mãos estiverem pegadas com alguma coisa, você não vai conseguir agarrar a Bíblia somente. Ela vai ficar escapulindo. Uma figura de linguagem que estou usando. Mas quando você desocupa as mãos, esvazia as mãos e se agarra com a Bíblia, você vai aprender realmente o que a Bíblia diz. É muito difícil, já falei para você. E até hoje, né, durante alguns tempos, eu mesmo dentro, vamos dizer assim, do pensamento religioso, né, não estou dizendo que eu não sou religioso, certo? Religioso é pertencer a algo que você... porque a Bíblia é um livro religioso, né, por mais que a pessoa diga que não é. A Bíblia fala sobre o Senhor Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, que liga nós com Deus. E o termo ligar ou religar vem do latim, se eu não estou enganado, e significa religião, religar. Até Tiago fala, religião pura para Deus é esta, visitar os órfãos, tanto de qual pode haver alguma alteração. Você pode observar aí, né, em Tiago capítulo 1, versículo 26, né, isto. Então, vamos ver se é o 26 mesmo. É o 27. Né? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, existem muitas pessoas muito sinceras, zelosas, certo? Boa noite, irmão Valterlânio, meu querido. E existem muitas pessoas sinceras dentro da religião, certo? Muitas pessoas que têm sinceridade, né, com a Escritura, amor pela Escritura, só como já falei. Elas tentam entender a Bíblia através da cartilha que é entregue na mão dela. Então, se você pensar fora, colocar fora aquela cartilha, né, que já está enraizado como, vamos dizer assim, um sistema dogmático, né? Então, naquele momento, a pessoa, vamos dizer assim, vai passar a perde alguns privilégios. Então, o ser humano gosta de afagamento, né, de privilégios, de confortos. E boa noite também, José Amadeu Oliveira Freitas. Então, a partir do momento que a pessoa não quer perder esses confortos, vamos dizer assim, não quer ser visto com olho diferente, a pessoa tem que manter aquele rito, né? E o que eu tenho percebido, até falei aqui para minha esposa, que parece que, como já anteriormente estava falando, eu fui numa denominação, né, um tempo recente, e me deram a oportunidade, comecei a pregar, a falar, né, procurando ler todo o meu coração e levar somente o que a Escritura diz no texto, no contexto. A Bíblia é um livro. E os ensinamentos têm que partir de premissa bíblica, realmente bíblica, mas é muito difícil. Porque nós vivemos os pós-concílio, como já costumo falar, vivemos as pós-reuniões religiosas, e houve muitas alterações, houve muitos, vamos dizer assim, muitos direcionamentos. Então, quando você pega a Bíblia, há muitas coisas na mente que vai te induzir a algo que muitas vezes não é o que a Bíblia, o autor inspirado, queria transmitir para os seus ouvintes, para as pessoas que iam ler posteriormente, nas gerações futuras. Aí eu comecei a pregar e tal. Quando eu acabei, as enfatizações que eu estava elucidando ali naquela denominação, a pessoa pegou a palavra, a pessoa que estava lá no fundo do salão, eu chamo frente, mas o fundo do salão, a frente é para cá, ela disse umas coisas que contrariou o que eu tinha lido na Bíblia. Para manter, inocentemente, ela falou inocentemente, não foi com propósito. Eu vi que é uma pessoa
muito sincera, né? Ela falou inocentemente, dá para perceber na expressão. Ela repetiu algo que a escritura estava falando o contrário daquilo. Então, aí eu falar sério, eu dei um desânimo, eu falei até para minha esposa, muitas vezes me falta até a paciência de ensinar e tentar, porque tem coisas, meus caros amigos internautas, que é tão simples de entender, é tão fácil de entender, que é uma criança que não, a mente está, vamos dizer assim, neutra, não tem nada se influenciado, ela entende. Ela entende. Mas tem uma bagagem muito grande, caros amigos internautas. Vocês não sabem o que é uma bagagem de anos e tradições enraizadas na mente de um ser humano. Para você levar o conhecimento, o entendimento, não é algo muito fácil, não. Você fala, você ensina, e quando você vira as costas, a pessoa fala o contrário. Às vezes fala na sua frente até inocentemente. Eu não estou falando aqui, caros amigos, tentando atacar o A, o B, porque tem gente de não pode desabafar nas redes sociais, não pode. Eu acredito que não pode se desabafar, ou não ter um diálogo de desabafo, em cima de um púlpito. Que a pessoa está com a Bíblia, em vez de gastar tempo com a Bíblia, gasta o tempo desabafando. Lê um versículo e desabafa. Eu acredito que é aí que não deveria haver um tipo de desabafo. Agora, na rede social, algo público, algo que não é um púlpito, algo que você pode ler um versículo da Bíblia. Eu estou aqui não é pregando, não é dando ensinamento. Por mais que com uma palavra você fala, pode dar um direcionamento. E nesse direcionamento é um ensinamento em si. Mas eu estou falando aqui, fazendo aqui, traçando alguns comentários livremente. Sem nenhuma corrente nos braços, sem ninguém apontando com a sua liturgia, dizendo, Daniel, fala assim, ó. Se você falar fora disso, você é um herege, você inventa qualquer outra coisa. Boa noite, Eliseu Duarte. Boa noite. Isso mesmo, o José Amadeu Oliveira falou, tem que bater na mesma tecla. Pois é, ô José. Já faz anos e anos, até minha esposa falou pra mim, Daniel, quando você começa uma coisa, você fixa naquilo. Eu fixo naquilo, pra ver se tem algum fruto, algum resultado. E às vezes, caros amigos, eu vejo que tem resultado, mas muito pouco resultado, porque ninguém quer largar a cartilha que foi ensinada, passado para aquela pessoa. Então, não é fácil, certo? É como se você, convertesse a Bíblia, é como você dar meia volta. Conversão significa dar meia volta, voltar a virar tudo ao contrário. É como uma vez um dos meus irmãos em carne e sangue, como diz, né? E osso. Ele falou para mim, é como se você fosse numa moto em 100%, aliás, uma velocidade de 100 km por hora, na quinta marcha, de repente você passa para a primeira marcha. Sabe o que acontece? Acaba o motor, destrói tudo, talvez você até caia, e há uma grande mudança, né? Então, durante muito tempo eu tenho percebido, e é uma questão, meus caros amigos, que quando você estuda e deixa, como diz um ditado, não sei se é um ditado francês, de um filósofo, que diz que devemos ter a mente aberta, mas não ao ponto do cérebro cair para fora. É como aquela questão, você tem que ter a mão aberta, mas não demais, não fique sem nada, tem que ser mais ou menos assim, ó, como diz um certo artista, né? Conchinha assim. Então você tem que abrir a mente e procurar entender algo, se realmente aquilo que o José, o Antônio, o Daniel, o Walterlânio, o Eliseu está falando, se realmente é aquilo mesmo. Veja que, quando nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, estou fazendo uns comentários aqui e vendo alguns exemplos bem interessantes, o capítulo 17, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, sobre os bereanos, né? Vou pegar outra versão aqui. Você vê que os bereanos, quando Paulo chegou lá em Bereia,
eu tenho certeza, caros amigos, internautas, que aqueles amigos bereanos já tinham lido na Torá, né, que é a Taná, que é a lei, né, conhecido como os livros Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Eu acredito que eles já tinham conhecido, já tinham ouvido falar na Torá, porque eles lá tinham sinagoga. E todos os sábados eles se reuniam para a leitura da lei, né, da Taná. Mas é interessante que chegou um pregador novo lá. E esse pregador novo, chamado Paulo, ele começou a pregar, a anunciar, numa sinagoga, né, vamos dizer assim. E nós vemos que ele debatia, insistia, falando que o que ele estava anunciando, aquele homem que ele estava anunciando era o Cristo, o Mashiach, o ungido do próprio Eterno, algo dado para o ser humano. Mas veja que os judeus, foi algo para os judeus rejeitaram. O 17 diz assim, ó, e o 2, e Paulo, como tinha por costume, veja que Paulo pegou, foi um costume, foi ter com eles e por 3 sábados, ele ainda aguentou 3 sábados, debateu com eles sobre as Escrituras. Então, Paulo, ele debatia sobre as Escrituras, em torno de quem? De Cristo, mostrando quem era Cristo para aqueles judeus. E os judeus, meus caros amigos, eram pessoas, e ainda são alguns, muito estudiosos, eles estudam bastante. E Paulo, como nós sabemos, também foi uma pessoa estudiosa. E Paulo não era um brasileiro, não era um grego. Paulo era um judeu e tentava convencer aqueles irmãos judeus que aquele homem que andou, o homem da Galiléia, aquele homem chamado Jesus, ele era o Mashiach, aquele prometido lá na Torá, capítulo 18 do livro de Deuteronômio. E o mesmo Deus levantará dentre vós, de vossos irmãos, um profeta. E é repetido também em Atos. Então ele tentava convencer pelas Escrituras. Veja que sempre o debate tem que ser em torno, através da Escritura. Mas nos nossos dias atuais, há muitos debates, há muitos, vamos ver assim, muitos argumentos, mas não são de acordo com a Escritura, caro amigo internado. Você, Walterlane, você, Antônio, enfim, José, que está me assistindo. Nós vemos que os debates, as argumentações, sempre são com arranjos teológicos, com filosofias, enfeites, em torno de mistérios, como o gnosticismo, coisa do tipo assim, aquela coisa de embaçada, embaralhada, não há algo claro. Por quê? Porque eles misturam a liturgia, misturam algo que é a cartilha religiosa com a Bíblia. Não, mas Paulo debatia sobre as Escrituras somente. É óbvio que muitas doutrinas que nós temos hoje, que já são sistematizadas, já foi entregue para nós. Quando nós nascemos, já existia isso. Então, é de séculos e séculos. Então, quem é que vai aparecer no meio dessa geração para dizer que aquilo está errado? Se há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, alguém ensinava isso e está ensinando até hoje. Eles ensinam através de um entendimento, olhando através daquela cartilha. E não somente a Escritura. Mas não tem ninguém que vai bater de frente. Mas quem bate? Olha aqui, Paulo. Expondo, sabe o que é expor, meu caro amigo internauta? É mostrar. Expondo na Escritura. Muitos não querem debater ou dialogar. Caro amigo Walterlane, Eliseu, enfim, você que está aí online. Porque o ensino deles não suporta o que a Escritura ensina realmente. Não passa no crivo da Escritura. Muitas doutrinas não passam, que são chamadas de doutrina, mas na realidade são dogmas. Não passa. Então quando a pessoa pega e começa a dialogar, a pessoa já joga um monte de filosofia sobre você, um monte de teologia na sua cabeça e tenta abafar o caso. Pronto, acabou-se. Não vamos falar só sobre a Bíblia. Não, a Bíblia, não entendemos essa parte da Bíblia, então vamos colocar como mistério, vamos colocar como se nós só podemos entender através desse prisma. Aí coloca a filosofia, os arranjos. São bonitos, são muito lindos, vamos dizer assim, a oratória,
a explicação, a exposição. Mas não significa, caros amigos internautas, que aquilo seja o que a Bíblia diz, certo? Eu vejo que a Bíblia é algo simples. Então Paulo, o que é que ele fazia? Pela Escritura ele expondo, explicando e demonstrando que convinha que Cristo padecesse, que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia a ele, Paulo, é o Cristo. Estou dando um exemplo de um ensino. Não é só sobre essa questão, mas tem muitos ensinos. Aí nós vemos que, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, né, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntaram-se o povo, alvoroçaram a cidade. E vemos que houve uma grande confusão, eles não quiseram aceitar. Então, quando não aceitam, há uma grande confusão. É por isso que há divisões, muitas denominações é causa disso. Grupo sai de outro grupo porque não concorda com o outro. Mas a Bíblia diz, eu sei que a Bíblia diz, a Bíblia também diz. Então eles conseguem entender a Bíblia de forma através da cartilha. Então quando ele olha para a Bíblia diz, mas ele está olhando para a cartilha também. Para o que foi passado para ele. Veio dos antepassados dele. Essa é uma realidade. É isso que eu tenho observado durante os meus poucos dias e anos de vida sobre essa terra e o pouco tempo que eu tenho estudado. Certo? Aí nós vemos que Paulo, tendo porém recebido satisfação de Jason, dos demais o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegaram e foram à sinagoga de judeus. 17:10 de Atos dos Apóstolos. Veja, Paulo foi para outra sinagoga de judeus. É o que o José acabou de falar. Tem que bater na mesma tecla. Então Paulo foi bater na mesma tecla. Foi para lá, para aquela comunidade judaica, onde tinha muitos judeus naquele local. Talvez também tinha gregos, tinha gentílicos, pessoas que não faziam parte do judaísmo. Né? Há dois tipos de judeus, há os prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo, e aqueles que nasciam mesmo, né, do berço dos judeus, judeus do sangue azul, vamos dizer assim, aquele que fazem parte, né? Mas naquele momento, Paulo ele chega, Silas e Paulo chegam lá em Bereia e já foram logo lá para a sinagoga dos judeus. Ora, que coisa interessante que eu analiso aqui, olha, presta atenção. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica. Veja, em Tessalônica, ele tentava convencer os judeus que Cristo, o Jesus era o Cristo, certo? Mas eles não deram ouvido. O que é que eles fizeram? Eles não analisaram o que Paulo falaram, ao contrário deles, porque esses que foram mais nobres. Ora, esses foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, por que eles foram mais nobres? Aqui dá razão. Porque de bom grado receberam a palavra. Receberam a palavra. Que palavra? Será que Paulo andava? Será que Paulo ele andava com a cartilha, né, do judaísmo? Será que Paulo pregava o judaísmo? Será que eu estou aqui com o dicionário Aurélio, né, da língua portuguesa. É só um exemplo. Será que Paulo andava com os pergaminhos, vamos dizer aqui, do judaísmo? Não, Paulo andava com a escritura, certo? Paulo não pregava uma religião, uma coisa assim, vamos dizer assim, um grupo. Paulo dizia, vocês fazem parte de mim, desse grupo aqui, que vocês vão ser, vocês estão, vamos dizer assim, no caminho certo. Não, Paulo anunciava a escritura, anunciava a Cristo. Temos um comentário aqui, volto já aqui, tem um comentário aqui do José Antônio, disse assim, a maioria dos evangélicos não sabe discernir o que é o Novo Testamento e o Velho Testamento. Até já falei também sobre essa questão aí. É muito complicado, o amigo José e Walter Lane que estão me assistindo. E os demais que vão assistir. É muito complicado essa questão. Distinguir uma coisa da outra, né? Paulo estava anunciando, né? Estava na formação, vamos dizer assim, o Novo Testamento, a Nova Aliança. E Paulo anunciava também a Torá, mostrando que o prometido era o Senhor Jesus Cristo, que tinha vindo e tinha cumprido as profecias velotestamentárias, né? Então, quando ele chega dentro do território bereano,
eles recebiam a palavra, os bereanos. Exame, como é que eles recebiam a palavra? Tem gente que diz, receba a palavra. Aí o cara pega a leitura e depois vê que a leitura é esse aqui mesmo, é esse aqui mesmo. Será que é aquilo mesmo que ele falou que está na Bíblia? Ou ele interpretou de acordo com a visão, a grade, o óculos teológico que foi entregue para ele, para o grupo dele, para a tradição dele, para os inícios, o fundador do grupo que deu aquele ensinamento, aquele entendimento. Será que é isso mesmo? O que a Escritura diz? Nós vemos que eles examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas, que Paulo falava, era realmente assim. Os judeus da Tessalônica não faziam isto. Já os judeus na sinagoga lá em Bereia, os bereanos, né? Eles faziam isto. Que coisa interessante que eu vejo. Então, muitas vezes, como o José falou aí, a maioria dos evangélicos, para não generalizar todos, né? Não sabe distinguir. Eles falam teoricamente, Novo Testamento, Antigo Testamento, mas na prática há uma mistura realmente disso. Há uma mistura realmente disso. O Novo Testamento é um complemento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento apontava para o Mashiach, tudo em torno do Mashiach, que é o Cristo. Em torno dele. Apontava para ele, Cristo veio, cumpriu-se. E muitos judeus não compreenderam quem era o Messias. Então Paulo começou a escrever cartas, aí foi depois da morte do Messias, então já se tornou o chamado Novo Testamento, qual nós temos hoje, aí temos Pedro, enfim. Então é muito complicado até a pessoa debater, dialogar com certas pessoas, porque elas não vão se reter somente no que a Escritura diz. Eu falo isso com experiência própria. Eu tenho um grupo no WhatsApp, um dia desse eu estava em 42 grupos, a maioria deles, vamos dizer assim, é de debates. Então eu vejo debate de várias maneiras, né? Debates aqui, eu sempre compartilho publicações aqui no meu Facebook, né? Meu Facebook. O Facebook aqui. E sempre tem um debatido, dialogar através de escrita, né? Pessoas entram em contato comigo, pegam o meu WhatsApp, aí entra em contato comigo, manda áudio, isso e aquilo. Você não acredita, Daniel, o que é isso e aquilo? É uma preocupação. Mas a preocupação deles não são com a Bíblia. A preocupação deles é manter o rito, é manter a tradição dogmática. Por que eu falo tradição dogmática? É algo que foi passado de pai para filhos, filho para pai, e assim vai sucessivamente. Eu, sinceramente, eu tenho percebido que tem muita coisa que a pessoa vai debater, dialogar, a pessoa não está pronta. Não está pronta para mudar. Então, aquele debate, aquele diálogo, se torna muito fútil. Porque a pessoa já vai com a concepção de que eu vou falar com ele, mas eu não estou pronto ou apto para mudar. E a pessoa já entra de cara, já com engessado, né? A figura de linguagem, estou usando engessado, que nada entra. Ele só quer direcionar, mas não quer ser direcionado. Então ele tem a plena e 100% certeza do que ele ensina, do que ele passa para as pessoas é realmente verdade, absoluta, é aquilo e ponto final. Não há flexibilidade em nada. Meus caros amigos, muitas das vezes ensinei coisas que hoje eu não ensino mais. E eu confesso que eu estava ensinando errado. Eu estava ensinando porque me passaram assim. Não o que a Bíblia diz, mas me passaram assim. E o sentido que a Bíblia falava e fala é totalmente diferente. É outra direção. Eu estava vindo para cá e a direção da Bíblia é para cá. Mas por que eu comecei a ensinar aquilo? Porque me passaram assim. Covardemente me passaram assim. Eu tenho aqui, ó, teologia. Não sei se vocês dão para ver, fica ao contrário aqui. Curso de teologia. Eu tenho aqui. Então, eu estudei. A pessoa diz, eu estudei. E eu vi que muito direcionamento aqui não é o que a Bíblia diz. Pelo amor de Deus, não é o que a Bíblia diz. Mas como virou uma tradição, e pensar o contrário,
é ser jogado na Inquisição, é ser jogado na fogueira, eu estou falando assim, em muitos assuntos, não só em muitos assuntos. Então você tem que acompanhar a maioria. É certo, caros amigos, que existem muitos ensinamentos errados. E no meio desses ensinamentos errados, caros amigos, há uma gama de pessoas que realmente eles não ensinam o errado, porque eles querem ensinar aquilo errado. Eles passam para frente aquilo que foi repassado para ele. É como eu dar uma notícia falsa. A pessoa me passou aquilo, eu passo também. Não importa. Eu vou defender. Veja, tem pessoas, religiões extremas aí, extremistas, que matam, né? Como a questão não vou citar o nome de instituição, mas como uma religião grande aí, conhecida mundialmente, que eles matavam pessoas por não concordar com eles. Né? Excomungava, queimava, maltratava e fazia tentar a pessoa negar aquilo. Você vê que com a Bíblia em mãos, a Bíblia falando uma coisa totalmente claramente, a pessoa pega e distorce para manter aquilo politicamente, né? Religiosamente, filosoficamente. Então muitas vezes quando duas pessoas dialogar, debater sobre um assunto, muitas vezes se fecham. Né? Tem um comentário aqui do José Amadeu Oliveira, ele falou um outro comentário. Pregar a boa notícia do Evangelho da Graça não dá dinheiro, por isso o sistema religioso não prega a verdade. Vamos dizer assim, é uma das dicas grandes que você está aí elucidando, o amigo José. Tem coisa que não produz, vamos dizer assim, não dá. Né? Como você falou, são bilhões em jogo. Eu vou até mais além, amigos, né? Famílias, é sociedade. É algo que está assim, entrelaçado, enraizado, plantado. A pessoa não consegue soltar aquilo. Como você falou, o dinheiro também. E Paulo dá uma advertência para Timóteo, né, sobre essa questão do dinheiro. Então, tudo isso amarra o ser humano. A família, se eu vou pensar diferente, se eu for realmente descobrir a Bíblia diz isso. Não quero nem saber. Tem pessoa que vai fechar os olhos. Eu não quero nem saber. Tampa os ouvidos, fecha os olhos, não quero nem saber. Não, você está errado, sai daqui. Eu não quero você aqui, sai daqui. Por quê? Porque se lá no fundo, no seu subconsciente, ele sabe que aquilo que a pessoa está falando é verdade. É verdade mesmo. Mas como ele defende um dogma que está em jogo dinheiro, está em jogo família, amizades, então ele prefere ficar com esses três do que ficar só com a verdade, a Bíblia. Não consigo. Só a Bíblia não. A Bíblia não. É complicado. São bilhões, é verdade. São bilhões, são dinheiro, são fama, são pessoa conhecida. Aí se você sair daquele rito, a pessoa vai dizer, mas você não conhece, você pregar rito, agora não está pregando mais. Aí a pessoa vai pensar logo no seu consciente, esse é um herege, esse está ensinando heresia, esse está ensinando falsa doutrina. Por quê? Porque não bate de acordo com a cartilha, não com a Bíblia, com a cartilha religiosa que foi passada para ele, que virou e é tradição. E outra coisa, você não pode questionar. Se você questionar, é complicadíssimo. A fé de muitas pessoas, infelizmente, para encerrar aqui, a fé de muitas pessoas, infelizmente, não está baseada na Bíblia. Ah, irmão Daniel, ou Daniel, você está falando isso, mas ele cita a Bíblia. Bem, como já falei, citar a Bíblia pode já estar na cartilha, sistematizado. A Bíblia diz, aí a pessoa vai direcionar ela, vai canalizar os versículos de acordo com a perspectiva teológica, filosófica e dogmática. Né? Porque se fosse realmente o que a Bíblia diz, você acha que a religião maior do mundo, eu não vou falar o nome aqui, você acha que essa religião ainda existia? Fulano tal fez uma reforma, saiu dessa religião, mas que reforma?
Que reforma esse fulano, ciclano, vou falar o nome aqui, fez? O que é que ele fez? Ah, ele fez isso e isso. Bem, fez algumas reformas. Reforma não é derribar e construir novamente. Não, é reformar o ambiente. Tem algumas características ainda do velho. Certo? Eu trabalho assim graças ao Eterno, com reformas. E eu sei como é que é. A pessoa reforma tudo, mas ainda tem o mesmo modelo, as mesmas características, as mesmas facetas da velha. Só está reformado, só está coberto com a roupa mais bonita. Mas interiormente, na essência, há muita coisa, para não dizer toda, que indica um direcionamento antigo. Então, tem vezes, caro amigo internauta, você que está me assistindo, tem vezes que muitas pessoas já chegou para mim falando, eu continue falando e tal. Sim, eu vou bater na tecla, né? Anunciar e tal, porque aquilo está dentro de mim. Eu tento parar, eu tento não falar, mas parece uma coisa que incomoda. E fala, anuncia. Mas, como já falei, a pessoa vem com as duas concepções. No caso, eu particularmente, né, esse ser humano que está falando aqui, de carne e osso, eu já mudei muitas coisas, já mudei muitas vezes. Durante meu tempo, trajetória de fé, eu já mudei muitos pensamentos, fui flexível e sou flexível. Se eu ver que aquilo que eu estou pregando, que eu digo que é bíblico, se chegar uma pessoa me ensinando, falando, mostrando e convencendo pela escritura realmente que aquilo que eu estou dizendo que é bíblico não é o que a Bíblia diz, sou pronto a mudar. Eu sou pronto a mudar. Eu, Daniel Duarte, eu sou pronto a mudar. Sou flexível. Eu tento... tem muitas coisas que eu tento segurar aqui, mas eu vejo que não dá para sustentar. Eu tenho que abrir mão e voltar para aquilo, né? Eu não me importo, questão religiosa, de dinheiro, certo? Quem me conhece sabe disso. Por isso que eu não tenho medo de falar. Eu não me importo com a amizade em religião, certo? Se a pessoa quiser ser meu amigo, seja sem religião. Religião para mim é uma coisa, religiosidade para mim é uma coisa, amizade para mim é outra coisa, eu não misturo essas coisas. Infelizmente, muitas pessoas misturam. Então, quando mistura, caiu o ligamento religioso, caiu a amizade. Então, não era uma amizade, era um tipo de um pano, uma hipócrita, certo? Uma hipocrisia deslavada. Ah, você é meu amigo, mas porque você concorda com isso que eu estou falando. Mas se discordar, então você não é amigo realmente daquela pessoa. Você é amigo da ideia daquela pessoa. Você é amigo daquele pensamento filosófico daquela pessoa. Tem que ser amigo do ser humano, daquele ser, daquela pessoa, persona. Essa é a realidade. Amar o próximo. Amar o outro ser humano por ser um ser humano como você. E não amar outro ser humano porque pensa como você. Isso é um amor, é uma amizade fingida. É algo superficial, frúzila, é algo vaidoso. É algo que é apenas para parecer. Certo? Eu não misturo, deixando claro, eu nunca misturei, nem misturo amizade. Às vezes aquilo quer entrar em mim, mas eu te tiro. Eu tenho amigos de diversas religiões. Não sei se eles são amigos meu. É totalmente diferente, não tem nada a ver, mas eu não... qualquer tipo de religião. Eu vejo aquele homem, aquela mulher, aquele ser humano ali, como um ser de carne e osso como eu, que tem defeito, vamos dizer, uma teologia, não tem uma teologia perfeita. Então eu vejo ele assim. E quando ele vem, a pessoa vem e fala comigo e diz, Daniel, o que você está falando não é certo, não. A Bíblia não diz isso. Tá bom, vamos agora, eu e você analisar isso. Eu estou pronto a mudar. E você está pronto a mudar? É difícil haver um debate assim. Quando um dos dois diz, sinceramente, de coração, olha, vamos debater agora as ideias. Eu pego a sua ideia e a minha ideia e vamos ver se realmente a Bíblia diz. Vamos examinar, apurar aqui a situação. Não é eu estou certo ou você que está certo. É se o que nós defendemos é a verdade, se realmente é aquilo. Se eu estiver errado, eu mudo para a verdade, não para o que você pensa, para a verdade. E se você estiver errado, você esteja pronto a mudar. Mas, ô José Amadeu Oliveira Freitas, você acha, meu caro amigo ouvinte, vem aqui comigo, você acha que existe debates honestos nessa parte? Eu não vou dizer que não existe, porque eu não conheço, não sei os pensamentos, o coração dos seres humanos, mas
da minha perspectiva, experiência de vida que eu até hoje, né, nesse momento, às 8h37, domingo, né, dia 21 de novembro, até hoje, eu não vi, né? Pode haver isoladamente onde eu não vi, agora eu não vi. Por mais que teoricamente a pessoa diga, não, vamos debater aqui, eu sou flexível, se eu tiver errado eu reconheço, eu sou humilde para reconhecer e tal. Mas na mente dela, ela já vai com a cartilha. Já vai aqui, vai segurando, na base. Isso é horrível, né? A pessoa sabe que eu já debati com pessoas que no momento do debate, falando sério com você, caro amigo, que no momento do debate eu vi que eu estava errado. Você sabe o que é que eu fiz? Alguns anos atrás, eu não aceitei. Ou seja, eu fui duro na queda, vamos dizer assim, eu não aceitei. Então, como eu, como ser humano, passei por essa experiência, acredito que eles também passam. Eles não aceitam, né? Eu vi que eu estava errado, mas aí, com o passar de algumas semanas, eu entrei em contato com uma pessoa e falei, realmente, você está certo. O que você falou da Bíblia, realmente é isso mesmo que a Bíblia diz. Eu estava equivocado. Já aconteceu comigo várias vezes, que eu entrei em contato com uma pessoa e diga, realmente você estava certo. Eu parei para pensar, né? Peguei a Bíblia, li, orei, e acabei vendo que aquilo que eu defendia como verdade não passava de uma instrução teológica, filosófica, arranjado, um arranjo para poder entender a Bíblia. Entendeu como é que é? E isso, caros amigos, isso se dá, não é só sobre questão de religião, não. O reconhecimento de que está errado, o reconhecimento que falhou. Todo mundo falha, todo mundo erra. Por que essa discriminação? Por que essa questão de, você diz que o A é o B, então você não faz parte do A, sai daqui e tal. Para que isso? Se todos nós temos erros e falhas, então vamos se juntar no sentido de diálogo. O José apresenta para mim assim, Amadeu, o José Amadeu apresenta para mim, Daniel, eu acho que esse que você falou aí tá certo. Eu, tranquilo. Daniel, eu acho que você falou tá errado, Daniel. Não é assim não, não é por aí não. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz. Então já a partir do momento que você falou a Bíblia diz, então já me mostra que o que eu estava falando não é bíblico. Então você que está dizendo que a Bíblia diz, vai ter que mostrar numa forma escriturística a Bíblia. Não estou falando, estou dando exemplo, viu? Na Bíblia. Mas a teologia, teologicamente nós definimos. Não, tem essa definição, essa nomenclatura. Não, nomenclatura não. O que a Bíblia diz na sua forma simples. Simples. Porque se fosse para me entender a Bíblia através de uma, vamos dizer assim, uma complexidade, algo assim, paradoxo, algo que você teria que fazer muitos cursos, teria que saber pronunciar essa palavra, Você acredita que a Bíblia seria uma revelação ou seria um livro de códigos? Vamos dizer, como alguns dizem que é um livro de código, cheio de código. Não. A Bíblia é algo simples. Óbvio que tem passagens, como o próprio escritor, segundo a Timóteo, aliás, Pedro, fala que tem pontos difíceis de entender. Difíceis de entender. Por exemplo, para mim é difícil eu ir para São Paulo. De pé é difícil eu ir para São Paulo de pé. Até de carro tá difícil para mim ir para São Paulo. Difícil. Não está dizendo que é impossível. Agora, se o texto dissesse assim, há pontos de impossível de entender, aí sim. Mas há pontos difíceis. Então, se você pegar um transporte e der tudo certo, você chega em São Paulo. Algo que era difícil se tornou fácil. Assim também. Quando pega uma passagem da Escritura, é difícil de compreender. Mas por que é difícil? Porque tem muitas coisas que nós que colocamos empecilho de entendimento. Nós tentamos entender a Bíblia de uma forma, um caminho totalmente errado. É como eu ir para o Rio de Janeiro e pegar o contrário. Eu querer ir para um local, para o sul e pegar para o nordeste, para o norte. Ou seja, algo oposto. Estou dando só exemplos aqui, pode só errar, tá bom? Algo oposto. Então não tem como eu pegar a rodeada aqui que você chega lá e algo está bem pertinho de você chegar. Não precisa de atalho, rapidamente ali.
Aí quando tem coisa que você pergunta a pessoa responde com uma facilidade grande. A Bíblia, você vê que a Bíblia é tão simples de entender que algumas passagens é difícil, não falou que é impossível. É simples, você pega e lê ali e tal. Mas muitas coisas nos atrapalham. O nosso orgulho, o dinheiro atrapalha ler a Bíblia, anunciar realmente o Evangelho, que não traz lucro. Por mais que alguns pegam a Bíblia e ficam ricos, sei lá, faz uma maior coisa. Então, eu só estou assim, dialogando com vocês, porque é o que eu vejo, né? É o que eu vejo. Então, se a pessoa não está pronta a mudar, não é madura para mudar, eu acredito que não é só na religião, certo? É em todos os campos da sociedade. Vou passar agora um pouco para a sociedade. Eu não gosto de falar sobre política, mas eu não tenho um preconceito com política, certo? Porque preconceito é você não ter o conhecimento e falar sobre algo. É um pré e não ter o conceito, certo? Então, quando você tem o conceito, conhece o conceito, já não é mais um preconceito. É o conhecimento da causa daquilo que você estudou e compartilha. Então, eu tenho um conhecimento um pouco de causa, né, da questão dentro da política. Seja política, ciência. Tem pessoas que não sabem dialogar. Um ataca o outro, não estão prontos à flexibilidade. E, enfim, é muito, muito complexo. O José faz outro comentário bem interessante aqui. Quem não lê a palavra, a partir de Jesus, se enrola todo. Isso. Quando a Bíblia fala a respeito do Messias, é como eu já falei, a pessoa pega a antiga aliança e estuda sobre o futuro Jesus que ia vir sobre a terra. Quando pega o Novo Testamento, estuda e aprende sobre o Jesus que veio. Então, dentro dessa perspectiva, é muito bom a pessoa dar uma analisada, tanto um lado como o outro. Então, Paulo anunciava Cristo, não tinha o Novo Testamento formado, tinha a Torá. Então, tem muitas coisas que a pessoa aprende e passa adiante, que aquilo serve de, vamos dizer assim, de um berço de aprendizagem. Muitas coisas do Antigo Testamento servem como a Bíblia mesmo diz, sombra, para o Novo. Não é que nós vamos viver nas sombras, vivemos debaixo da graça, E não é porque você cita uma parte da Torá que você se torna judeu, ou coisa do tipo assim, porque um dia desse o que eu entendi, posso ter entendido errado, eu cantei tentei cantar, até cantei um trechozinho, uma música em hebraico, e uma pessoa fez um comentário, um estimado irmão, um amigo, fez um comentário bem interessante, dizendo que uma pessoa, estão voltando ao judaísmo, coisa do tipo assim. Eu quero entender, eu entendi muito, mas será que ele insinuou, fez uma insinuação, só porque eu cantei uma música hebraica, tentei cantar, vamos dizer assim, na melodia hebraica, eu estava votando para o judaísmo? Veja que o entendimento das pessoas, se você fala um pouco de uma coisa, você se torna aquilo. Se você fala um pouco daquilo, você se torna aquilo. Então veja que é difícil nesse meio de existência humana, você dialogar com o ser humano. É muito complicado. O diálogo é necessário, é importantíssimo, seja em qualquer área da sociedade, seja numa classe política, filosófica, científica, aquilo que está dentro do seu controle de informação intelectual. Se você não tem as informações intelectuais precisas sobre o assunto que você vai tratar, você escuta, aprende. Se conseguir, numa boa oratória, transmitir aquilo que você ouviu e aprendeu, faça isto. Mas tudo com respeito, com educação e sabendo o limite da outra pessoa. Tem pessoas que misturam, como já falei, amizade com religião, amizade com política, amizade com ciência. Eu sou evolucionista, eu sou isso e aquilo, eu sou criacionista, isso e aquilo. Então, tem pessoas que para todo tipo de gosto, Então, eu acredito que é de suma importância que nós possamos dialogar, antes de bater de frente, no sentido de, você não presta, você isso e aquilo, não.
né? Eu trabalho com várias pessoas, com seres humanos, pessoas, né? Sabe como é trabalhar com pessoas? E tem muitas pessoas que você vai dialogar, vai falar com ela, e você vê que a pessoa tem uma percepção totalmente diferente, né? Cita a Bíblia como se fosse bíblica, até as frases que é citado não tem na Bíblia. Hoje eu dialogando com um cidadão, conversando, né, se reunimos um bocado de pessoas, começamos a conversar e tal, conversa vai, conversa vem, é muito importante o diálogo. E um deles falou que Moisés abriu o mar vermelho, tocou o cajado e a água se abriu e tal. Está lá em Êxodo capítulo 14. E eu fui na Bíblia, não era para corrigir ele, né, mas para trazer a informação mais, vamos dizer, completa. Não é que Moisés tocou na água e a água se abriu. A Bíblia diz que ele levantou a mão e depois tocou, estendeu, fedeu a água ali e foi a noite todinha, completa, para poder se abrir o mar. Não foi de uma vez, como é mostrado nos filmes, né? Bateu, abriu e o povo passou. Não, foi uma noite todinha. Veio um vento oriental e soprou a noite todinha. Outra questão também, nós tratamos, né, falando, dialogando, muitas pessoas, é uma curiosidade, interessante, mas é uma informação pela metade, uma informação demais, né? E isso acontece dentro da religião, dentro de questão teológica, tipo assim. Paulo caiu do cavalo quando ele para Damasco. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, né? Ou do burro, não. A Bíblia diz que ele caiu. E para cair não precisa você estar montado num animal, não. Você caminhando, até de coca você pode cair, né? Então, há alguns detalhezinhos interessantes que a pessoa... É importante, né, analisar essas questões aí. Não que seja de questão doutrinária, de salvação, não, nada disso. Mas, como já falei, a pessoa tem que estar apto a aprender e apto também para desconsiderar aquilo que acha, né, que acha que é certo. Porque hoje, eu vou dizer algo aqui para encerrar, hoje você pode dizer assim, isso que eu estou dizendo é certo, é corretíssimo. Mas amanhã, se você for um ser humano flexível, aberto para aprender, para novas ideias, novas no seu vocabulário, porque tem coisa que está na Bíblia faz anos e séculos, e está camuflada através de traduções, de versões, vamos dizer assim, tendenciosas, porque existe, eu já vi isso aí, eu podia até falar um tempo sobre um vídeo, fazer uma live só sobre versões, mas deixar quieto por enquanto. Há algo que tampa aquilo ali, né? Então, dentro dessas perspectivas, a pessoa tem que estar atento. Se hoje a pessoa defende o A, pode amanhã você ser flexível e abrir e dizer, não, mas não é isso aqui realmente. Mas aí tem essas questões, amizade, sociedade, dinheiro, tem coisas em jogos. Tem pessoas que têm medo de perder essas coisas, prefere ficar na sua, vamos dizer, miudinho. Aqui. Pois é isso aí que eu estava dialogando com vocês sobre essas questões, né? É um tipo de situação que a pessoa enfrenta dia a dia, né? Se você não enfrenta hoje, amanhã você enfrenta. Nós não podemos estacionar, fechar-se, né, dentro de um conhecimento e dizer isso aqui é bíblico, isso aqui a Bíblia diz, a Bíblia... Eu já fiz isso, né? E eu ri porque muitas coisas que hoje eu falo, até vezes eu brinco com minha esposa, dizendo, olha, esse aqui a Bíblia diz. Aí ela diz, não, que ela sabe que aquilo não é realmente que a Bíblia diz, a Bíblia não diz, né? Certa vez eu estava, olha a concepção das pessoas, né? Certa vez eu estava um debate, um cidadão, né? E aí ele falou, olha, a Bíblia falou assim, não, isso não pode aqui na nossa igreja, né? Na nossa igreja não pode. Aí o outro cidadão que estava mais eu falou, mas ele pegou a Bíblia e fez assim, ó. Onde é que está na Bíblia? Me prove dentro da Bíblia. Aí o outro grelou os olhos e falou, não é que a Bíblia proíbe, é porque nós temos o costume assim na nossa igreja. Então, é melhor, eu acreditei que esse cidadão foi muito honesto, dizer a Bíblia não diz. Mas ele tivesse explicado primeiramente, né? Porque dá a entender que a pessoa está anunciando o que a Bíblia diz, que a Bíblia não diz, é apenas um costume, uma tradição, um entendimento apenas aquilo. Então, essa causa de divisões, essa causa de alguém dizer que a Bíblia diz, mas é apenas um dogma,
a Bíblia não diz, certo? Então, eu não citei aqui A e B, né? Eu posso ter esquecido de falar algumas coisas, mas não é nada anotado, certo? É só na mente aqui, dialogando, né? Com os internautas. Eu tenho mais de 5 amigos, ou pode ser 5 mesmo, mais de 5.000 amigos aqui no chamado Facebook, né? E esses 5.000, eu não sei, tem gente que não curte as publicações. Não, se eu curtir, eu estou concordando com o Daniel. Mas não quero que a pessoa concorde comigo. Procura a verdade, eu posso estar errado. E como eu estou em muitas coisas, o tempo passa, você vai mostrando que se você estacionar em um conhecimento e não pesquisar, alguém vai estudar aquele conhecimento que você está ali e vai descobrir que aquilo que você está defendendo como verdade não é verdade. Aí vai confrontar com você, e você, como está fechado apenas na sua mente ali, aquilo ali, vai dizer que aquilo não é certo. É uma nova ideia, mas não é nova. Ele foi além daquele conhecimento que supostamente seja bíblico. Então a pessoa tem que respeitar, ser maduro, suficiente, ser humilde, ser um homem suficiente e dizer realmente estou errado, realmente não é assim. Se quiser mudar, muda. Se não quiser, diga eu não vou mudar porque eu tenho amizade, eu tenho amigos, eu tenho aqui a igreja, eu não posso desfazer disso. Tudo bem. Agora, fixar, colocar, como aqui na região, colocar o pé na barriga e dizer é isso e acabou-se. É isso e acabou-se. Eu acredito que é uma tolice, né? Uma ignorância, porque eu já fiz isso e hoje eu me arrependo, né? Espero que o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te direcionar, te guiar e guiar a mim também, né? Que Ele possa abrir nosso entendimento para compreender as Escrituras e nos dar uma boa compreensão, uma tolerância, educação, uma ética, possa nos dar um controle, paciência para as pessoas que nós vamos falar sobre o Evangelho, sobre Cristo, né? Sobre o Filho de Deus, que Ele possa nos dar também humildade, mansidão em anunciar essas questões, né? E paciência. Como eu já falei, a pessoa vem anunciar algo, mostra que aquilo realmente é o que a Bíblia diz, mas a outra pessoa, como está acostumada há muitos anos, repete o contrário do que você acabou de expressar biblicamente, infelizmente. Um abraço a todos, né? Obrigado você por ter ficado aí conosco esse horário, disponibilizado o seu tempo, né, para ouvir esse diálogo. Diálogo é quando alguém ou fala ou você fala, não há diálogo, mas você está escrevendo aqui, o amigo José Amadeu Oliveira, ele escreveu, né? O Walter Lânio, o Eliseu, entre outros aqui, que participaram, não dialogaram, né, verbalmente, mas visualmente, não sei se existe isso, mas enfim, é um prazer, né, poder compartilhar com vocês essas questões e mostrar um pouco das minhas experiências, né, coisinha pouquíssima das experiências que eu tenho aprendido, né, ao decorrer do tempo, né. E acredito que você também tem muita experiência para contar. E acredito que você sabe muito mais coisas do que eu. E eu estou aqui, disponível para aprender. E ser flexível, se preciso, mudar, né? Não para o teu conceito, mas para o conceito da realidade. O que é a verdade? A verdade é a comprovação da realidade. Que assim possa ser na sua vida e na minha vida. Que o Eterno nos abençoe hoje e sempre em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.